Olá, Diversos Players! Sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos. Nosso universo de entretenimento e diversão. E aí, já se perguntou o que pode estar escondido nas sombras de Mordor, onde poucos ousam explorar? Hoje eu trago para vocês algumas revelações sobre como sobreviver em Mordor, essa terra desolada e cheia de morte. Esse vídeo é mais um capítulo de uma série épica. E se você perdeu alguma parte, não tem problema. Vou deixar uma playlist aí, vou deixar no card para vocês darem uma conferida também. Mas antes, deixa o like se você curte esse tipo de conteúdo e aprecia o meu trabalho. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Me segue nas redes sociais e confira os links de afiliados e as listas na descrição. Tudo certo? Tudo preparado? Agora vamos lá, bora jogar! Sejamos todos muito bem-vindos, Diversos Players, a mais um episódio dessa saga. E hoje vamos fazer aí os desafios de sobrevivência. Bem, como funcionam os desafios de sobrevivência? A gente tem que coletar os itens referentes à planta que está mostrando ali no desafio de sobrevivência 1. Tá? É bem tranquilo, então a gente só precisa saber a região em que a gente está, né? E quais plantas tem nessa região. Fica ali no canto esquerdo superior, ó. Então, ó, a gente precisa daquela ali que parece uma estrela, mais branca. Só precisa olhar e encontrar onde tem essa aí, nessa região que a gente vai estar. Aqui. Também não. Não. Nenhuma erva conhecida. Aqui também não tá. Ih, eu achei que era uma planta comum, hein? Também não vai ter planta. E vamos procurando. Uma hora a gente vai encontrar. Aparentemente não aqui, né? Já foram todos os lugares, né? Vamos ver em outra região aqui. Certo, vamos ver se a gente tem mais sorte nessa região aqui. Ah, já tô até vendo ela no mapa, ó. Ó. Ali no canto esquerdo superior, ó, contraforte de Udun. Aí logo abaixo tem a planta que a gente precisa. Então não tem muito segredo, é só achar a região onde ela tá e coletar aí a quantidade que tá pedindo, certo? Então vamos lá. Vamos fazer essa aqui, Neferetil. Nossa, vai ser testada a minha linguagem tolkieniana agora. Lembrando que eu não falo nada, hein, gente? Então me desculpem aí, não se ofendam por isso. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Todos tranquilos? Felizes? Espero que sim. Então, ó, aqui tá a primeira. Então, uma de 2. E aqui tá a entrada dela. Nifhedil. A pequena planta florida Nifhedil pode ter nascido por meio de magia. No passado distante da Terra-média, sua aparência é de fato alheia a este mundo. Vista à distância, um canteiro de terra com suas pálidas flores brancas abertas parece brilhar como as estrelas. Em termos medicinais, a flor de Nefhedil, quando consumida, acalma o humor e o temperamento nervoso. Seus talos esverdeados podem ser esmagados em uma pasta fina que estanca o fluxo de sangue. A planta floresce por toda a Terra-média, podendo ser encontrada mesmo nos locais mais inóspitos. Lembrando que os guardiões também são professores, eles são letrados, né? Então eles precisam estudar. E esse aqui certamente é um grande acréscimo aí para essa literatura, né? Então beleza, galera. Vamos ver se dá pra gente ver a planta inteira aqui. Aqui, ó. Bom, vamos lá continuar nossa caçada então. Certo. Aqui não vai ter, ó. Tem lá na frente, tá vendo ali? Corre pra lá. Só entrar no mundo espectral, elas emitem uma luz. Assim, a gente completou o primeiro. Agora a gente precisa de erva de fumo e Lot Round. Erva de fumo. Tem o desenho, tá, gente? Então não tem muito o que errar. Aqui nessa região tem erva de fumo. E também tem a Lot Round. Então a gente vai ter que andar pela região e encontrar aí o que a gente precisa. Ali já tô vendo a verdinha. Ah, legal que ele já fala, ó, tá por perto. Essa aqui.
Um de 3. Erva de fumo. Conhecida por muitos nomes diferentes, essa erva aromática pode ser encontrada por toda a Terra-média. Suas folhas são ressecadas, cortadas e fumadas em cachimbos por humanos, hobbits e anões. Devido à sua popularidade como produto recreativo, fazendeiros passaram a dedicar parte de seus campos, quando não todas, ao cultivo da erva, para venda. As flores da erva de fumo são menos procuradas e de sabor quase amargo, mas há evidências de que também têm um certo valor. Ervanários habilidosos sugerem que as flores, usadas corretamente, mitigam a dor e inspiram os sentidos. Certo, vamos continuar nossa caçada aqui. Logo à frente tem outra. Tirar esse camarada do nosso caminho. Certo. A gente encontra outra. Ó, ali na frente tem mais uma. Tomar cuidado porque não é só isso que tem ali na frente, né? Pronto, assim ninguém vai incomodar a gente. Deixa a nossa montaria estacionada aí. Agora só falta Lot Round. Bem, por curiosidade tem aqui também. Eu vou só flegar essa opção para eu saber mais ou menos onde eu já passei, tá bom? Se você não é uma pessoa que se perde com facilidade como eu, não precisa fazer isso. Mas via de regra não é difícil de encontrar no mapa as plantas. Então, nesse canto aqui eu sei que eu já vim. Certo. Agora eu vou marcar esse outro canto aqui. Se bem que eu acho que essa planta vai estar numa caverna. Não sei, é só um palpite. Tem algo na minha memória que me dá essa sensação. Então, beleza. Não achamos. Então, marcar aqui. Foi uma boa, hein, ter domesticado ela. Só ataquei mesmo para eles saírem da nossa linha. Aí tem mais flor de fumo ali. Não é o que a gente está procurando. Não. Ah, mas também eu coloquei aqui. É aqui, né, gente? Eita, Diego. Tá olhando no lugar errado, não vai achar nunca, né? Vou descer um pouquinho aqui. Ali tem a branca de novo, mas a gente já pegou as que a gente precisava, né? Bem, aparentemente não tem nada aqui. Mas também não é uma área muito grande para cobrir, né? Então... Ah, achamos! É uma caverna mesmo! Caracas! Tô impressionado agora, hein? Inclusive, ficar de olho, porque a azul também a gente encontra na caverna. Ah, é porque é um fungo, né? Devolvi pra ele enterrando bem nas costas, covarde sem vergonha. Mentond, Azuradan. Lot Round. Um fungo segmentado, às vezes chamado de flor da caverna. O Lot Round tende a crescer em locais escuros e sombrios,
é notavelmente resistente, tolera grandes mudanças de temperatura e é uma iguaria para os povos Texugo e Hobbit. Os curandeiros tradicionalmente cozinham o fungo com talo e tudo, para criar um caldo que limpa a passagem de ar. Também é possível combinar o Lochirond com outras ervas comuns para fermentar poções e bálsamos que podem, entre outras coisas, criar um senso temporário e inflado de heroísmo. É, cogumelos, né, gente? Certo, então fungos e cogumelos a gente encontra nas cavernas. E de onde foi que o nunca morto saiu? Nem te conto, amiguinho. Certo, o nosso próximo desafio é... Inclusive tem aqui, essa Rementond. E a mesma versão dela, só que é azul. Tá, então vamos procurar a vermelha aí. Provavelmente uma raiz, né? É azul e vermelha que a gente está procurando. Ah, achei uma. Bem aqui, ó. Do outro lado do portão negro, dizem que o sol brilha. O chão nunca treme e quase nunca cai. Rementond. Cuidado com a trama, diz o ditado antigo das esposas. Mas as esposas antigas, no caso da Rementond, foram terrivelmente enganadas. A raiz emaranhada conhecida como Rementond talvez deva sua má reputação à persistência como erva daninha, além da sua capacidade de resistir contra as tentativas mais enérgicas de arrancá-la do solo. O truque é cortar as raízes na superfície e extrair a seiva. Sua seiva pode ser usada para fechar ferimentos e aliviar queimaduras. A Rementond é intratável, de fato, mas é inestimável. Eu vou tentar uma coisa que talvez possa ajudar vocês também. Mas é um teste, tá, gente? Eu não me lembro se avançando o tempo as plantas nascem de novo. Então o que eu vou fazer aqui vai ser justamente esse teste. A gente sabe que tem uma ali, né? E aí eu vou avançar o tempo. Certo. E, como prevíamos, as plantas nascem de novo. Então, dá para fazer dessa forma também, se vocês quiserem. Descobrir um lugar onde tem. É só fazer o tempo avançar, pegar uma vez, avançar o tempo, pegar de novo e assim por diante até concluir a quantidade que vocês querem. Agora vamos atrás da azul. E tem aqui. Olha que maravilha. Vou pôr uma seta aqui para eu me orientar e a gente vai correndo até lá. Como é uma caça a ervas, eu não vou pegar a viagem rápida, porque pode ser que a gente encontre no meio do caminho, né? Nossa, mas estava meio longe ali, hein? Achei que ia pegar, não. Se eu tiver meia... Ó, já achei uma. Eu boto ele de joelhos e ramo o coração dele fora num instante. Ó, tá aqui, ó. Terminamos. Ah, não, falta mais uma. Nada. Tava guardando. Azuradan. Mais conhecida como Azuradan ou Névoa Azul. Essa resistente planta cresce em abundância por toda a Terra-média. Seu crescimento persistente e sua resistência a qualquer tentativa de arrancá-la do solo lhe rendeu o apelido Angústia de Fazendeiro. Apesar de incômoda, tem um significativo valor medicinal. Sua seiva azulada, doce e saborosa, costuma ser adicionada a poções para aliviar a dor de pedras nos rins. A raiz da Azuradan, quando mastigada, diminui a dor de cabeça, e os curandeiros já observaram o valor terapêutico da planta no equilíbrio e na recuperação dos humores. Olha aí, para dor de cabeça, hein? Certo. Então a gente sabe que tem uma aqui. Então se a gente quisesse, a gente poderia fazer como? Viajar para cá, avançando o tempo. Aê, maravilha. Aí a gente volta para aquele ponto e pega a azul que faltou. Inclusive eu vou fazer dessa forma agora.
estiver próximo de alguma torre, eu vou fazer assim, pra não perder tempo, né? Tem alguém espreitando aí? Não, tem não. Você tá alucinando. Aqui, ó. Certo. Desafio de sobrevivência 3. Ah, tá. Olha aí. Azul de novo. Branco. Certo. Vamos lá. Branco. Aqui tem branco e tem azul. Então, eu vou fazer a nossa tática aqui. Eu sei que tem uma branca logo ali. Não é todo dia que você vê capitão se assustar. Mas é isso que o Krog faz contigo. Assustar essa galera aqui. Deve ter sido um bicho ali pelo mato. A gente vai... É, ó o bicho no mato aqui, ó. Fique parado! Xiii. Você não presta. Não tem treinamento, açoitamento ou surra que dê jeito em você. Vou ser obrigado a te abater. Nem queria lutar com ele. Sou esperto demais pro truque. Acenda o farol. Achou que eu tinha esquecido? Tenho que acender o sinal. Bem, aqui fica ao critério de quem tá jogando, como vai fazer, né? Eu particularmente prefiro matar todos eles, né? Eu vou usar a habilidade da adaga pra isso. Tá quieto, Colt. Tente de novo. Será que eu consigo... Ih, ficou com raiva, ó. Eu ia tentar converter, mas aí ele ficou com raiva, então... Melhor fazer dessa forma mesmo, já resolveu o que precisa resolver. Leva com aço! Essa luta não estava nos planos, tá, gente? Certo. Ah, vai precisar de mais uma ainda. Então eu vou seguir aqui. Nós, guerreiro, é tudo! E a planta azul eu sei que tá ali, ó. Nossa, gente, quanto inimigo, não? Nossa plantinha. E duas amarelas. Amarelas a gente acha em caverna, certo? Como eu sei que tem duas aqui pra gente pegar, eu vou fazer a nossa tática. Deixa só eles esquecerem de mim. Beleza? Lembrando que os loadings eu vou editar, então podem ficar tranquilos. Vocês não vão ter que ver, nem sentir o tempo passando. Então, ó, tem uma aqui que a gente precisa pegar. Já pega aqui agora. Não quer fazer alarde? É só vir por aqui, ó. Faz o caminho por fora. Algum de vocês aí viu o chefe? Agachadinho, ninguém vai te ver. Já pega a outra azul aqui. E aqui é roxa, né? Mas beleza. Agora a gente precisa das amarelas. As amarelas ficam nas tocas, né? Nas cavernas. Então, se eu não estou enganado, aqui tinha uma caverna, né? Era aqui? Tem muito pele Vamos descobrir, né? descendo até Fortimore. É tão Opa. Só para evitar mesmo. Conserta minhas armadilhas.
E aqui a gente já tem os nossos dois, ó. Uma aqui. Poxa, apareceu outra? Ah tá, achei que tivesse aparecido outra imediatamente, sim. Eu tinha visto duas. Vocês também viram duas? Estranho. Bem, ali é uma azul. Eu não preciso de azul agora. Então, como a gente sabe aonde tem e que tá perto, vamos usar a nossa tática infalível. Lembrando que vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, tá, gente? Isso aqui é só uma das formas, né, de fazer. Oxi, cadê a caverna? Ah, tá aqui. Eu costumo dizer que à noite tudo é diferente, né? Certo. Ah, tinha mesmo outra, ó. Bem ali no outro lado. Mas tudo bem. Tem a mulher louca. É teimosa demais. E o exército dela tá crescendo muito. Certo, agora é uma azul e duas douradas. Azul a gente sabe que tem aqui, né? Leite azul. Uma nova fundação? Apenas fique quieto e cave, ou os orcs te mandam para a cova. Bem, eles cortaram ali, ó. A gente vai ter que ir lá no compêndio para ver. Seria difícil, se não impossível, confundir o leite azul. Esse raro e delicioso cogumelo tem um chapéu e um talo azuis. Quando cortado, produz uma substância leitosa e azulada empregada em diversos compostos medicinais. Um único leite azul, quando consumido, sacia a fome por até metade de um dia e aumenta a percepção. O chapéu e o talo do cogumelo podem ser separados e ressecados, então ralados em lascas, e são usadas em sopas ou por curandeiros, em bálsamos e ungüentos para tratar inflamações. Precisa de mais 3 desse aí. Então, pra cá tem outro. Nem me fale. Só não fede mais que choque de cara agora. Aqui, ó. Certo. E o outro é Malus. Tem Malus nessa estrutura aqui? Ah, tem, ó. Então, em vez da gente apelar e já vir pra cá, vou fazer o seguinte. Vamos dar uma navegada pela tela e procurar esse Malus aí. Ó, ponto de habilidade. Olha aí, dourada a gente não achou não, mas tem uma verde ali se quiser. Ah, já errei o caminho. Tá pra cá o que a gente quer. E pra desviar o caminho é rapidinho, hein? Cuidado. Verde. Tem azul ali no... Aê, ó, dourada ali, ó. Vai em frente. Vira comida de cara agora. Olha, tu é fácil de substituir. Malus. Uma flor amarela com formato de sino. A Malus é confundida às vezes com a Alfirin, ou nunca murcha. Mas tal ocorre apenas à distância, não há como confundir as duas bem de perto. Isso porque a grande diferença entre a Alfirin e a Malus é a fragrância. A Alfirin tem aroma agradável, enquanto a Malus tem um odor mofado, azedo. Curandeiros podem combinar a Malus com outras raízes, tubérculos e flores. Seu principal uso é em pastilhas e xaropes contra tosses e dores de garganta. A Malus é nativa de Gondor, mas certamente se espalhou para Mordor como resultado do êxodo dos proscritos. Maravilha! Agora, meus amigos, o que eu vou fazer? Eu vou marcar esse lugar. Vou terminar de pegar as azuis, venho aqui e pego essa que está faltando. Se você chegou nesse vídeo
chegou nesse canal por esse vídeo, esse episódio ele é assim mesmo, tá? Ele é bem curtinho, direto ao ponto mesmo. O intuito aqui é finalizar as missões secundárias, mas eu criei uma playlist aí no canal, então se quiser conhecer a história é só ir lá na playlist e assistir os episódios, tá? Olha lá, as duas azuis que a gente precisa. Os morceguinhos. Que a gente capturou, mais ou menos, né? Não foi bem capturar, a gente caçou eles, né? Então a terceira tá aqui. E a quarta tá... Oxi, a quarta tá entrando aqui, ó. Poxa, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa, galera. Eu tenho alguns jogos de PlayStation 3, né? Eu queria trazer aqui pro canal. Até trouxe alguns já. Mas o que acontece? Eu usava uma placa que ela conseguia fazer a reprodução do conteúdo e eu conseguia gravar ela para trazer aqui para vocês. Só que o que acontece? Essa que eu tenho aqui da Vermídia não faz isso de forma automática. Então eu preciso comprar um splitter e fazer pelo splitter. Isso com base no que eu pesquisei, tá, gente? Inclusive, se vocês souberem outras formas, deixa aí nos comentários para me ajudar, tá bom? Mas em resumo, comprei o splitter. Só que ele não funcionou. Ele não faz aí o trabalho que ele deveria fazer, né? Que é o de quebrar a codificação que tem. É uma proteção que tem no Play 3. Ó, agora tem vermelho, verde. Verde a gente sabe que tem por aqui. Vermelho a gente tem que procurar. Ó, vermelho tem e verde também. Então, aqui tem, vamos ver aqui, ó. Vermelho e verde. Ah, maravilha. Então tem aqui já. Então o que acontece? É um protocolo de segurança que o PlayStation tem, né? Acredito que devido ao período de lançamento e tudo mais, né? A Sony fez como uma medida de segurança, totalmente compreensível. Meio chato, mas compreensível, levando em consideração que hoje em dia já daria provavelmente para resolver isso com uma atualização, né? Creio eu. Mas em resumo, o que acontece? Pão da terra. Por ser uma raiz dura e semelhante à batata, o pão da terra precisa ser arrancado do chão, lavado e descascado, e ainda cozido com sal para extrair o sabor natural. Quando preparado corretamente, tem sabor de pão com farinha finamente moída. Quando não, bem, o gosto é muito menos palatável. Pode ser uma planta um tanto rara na Terra-média, pouco se sabe sobre seus efeitos curativos, mas os Guardiões do Portão Negro se dedicaram a esse misterioso pão por anos e fazem bom uso dele em suas viagens. Então, tem esse protocolo, chama HDCP, e ele faz exatamente o quê? Ele inibe qualquer tipo de gravação via HDMI. Ou seja, eu uso o HDMI, passo por uma placa de captura, passo pelo OBS, e assim eu faço as gravações para vocês. E aí eu não tô conseguindo fazer. Aí eu fiquei bem chateado, porque isso supostamente resolveria o problema, né? Mas não resolveu. Aí eu vou comprar outra pra ver se é a placa, né? Ó, já achei a erva vermelha que a gente precisa. Porque eu li reportagens que algumas placas conseguem fazer essa quebra de protocolo, outras não. Mas o triste é que o próprio sistema do PlayStation 3, apesar de ter atualizações ainda, não consegue fazer isso sozinho. Mas enfim, é isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Sou Uruk de verdade. Precisa de mais duas dessa. Elgaran, a flor vermelha de sangue. Elgaran talvez esteja presente na Terra-média há séculos. Quem sabe desde a Primeira Era. Textos antigos sugerem nela um mau presságio, florescendo onde repousam os ossos dos homens mortos. De acordo com a lenda, a Elgaran também viseja no infortúnio, na morte e no sofrimento dos outros. Os Uruks desprezam a planta por sua grande beleza, buscando exterminá-la a ponto de ignorarem sua utilidade como antitoxina e antiveneno.
Olha aí. Sgraug, tenho medo. Bem, essa foi a primeira. Ainda tô no lugar certo? Tô nada, já tô em outra área. Mas tem nessa área aqui também, gente, ó. Certo, a gente precisa de mais duas, né? Vou voltar ali pra área que a gente tava. Aqui no caminho a gente encontra, né? Alguma coisa se mexeu pra lá. Não, mexeu não, bobinho. Tá vendo coisas. Verde, beleza. Ah lá, vermelha de novo, ó. Certo, um capitão ali, mas eu não quero papo com ele, não. Ah, é a outra vermelha, ó. Olha aí, as vermelhas foram facinhas de achar, gente. Maravilha, agora a gente precisa de uma verde. Eu queria passar por ali, mas não deu reg, né? Pronto, aqui, beleza. Aparentemente não tem verdinhas, né? Não aquele tipo de verde ali, não. Ali já é azul. Mas eu ainda estou no lugar certo. Pelo menos na área certa, né? Eu vou despistar essa galera. Vou fazer uma viagem rápida. E avançar no tempo. Aê, beleza, ó. Aí aqui já tem uma verde pra nós. Inclusive é a última que a gente precisa. Então é isso. Se eu conseguir fazer com que funcione, eu vou trazer mais vídeos de jogos de Play 3 que eu tenho. Caso contrário, eu lamento, mas infelizmente por enquanto não vai ter. Essa foi o desafio de número 6, agora de número 7. Não consigo nem pronunciar aquela que tá ali. Raiz branca, vamos ver aqui. Beleza, a gente tem a raiz branca nessa área. Então eu já vou marcar aqui como ponto a torre. E a gente segue pra lá. Então tá, nós estamos procurando uma raiz branca, hein? Tem que gostar de nada, meu amigo. Raiz branca. Opa, já achei uma. Nessa linha aqui. Guinuial. Guinuial é mais comumente conhecida como a vinha do crepúsculo e muito mais fácil de pronunciar também, né? Suas flores brancas e delicadas têm 5 pontas e se parecem bastante com estrelas. É interessante notar que a Guinuial é comum na Terra-média, mas nunca cresce acima da altura média de um anão. Ela também nunca cresce onde a Era nasce, embora essa peculiaridade possa ser pura coincidência. Os ervanários sabem colher as flores desta planta antes que desabrochem totalmente, para usá-las em compostos que curam gripes e descongestionam as vias nasais. As vinhas em si também têm certo valor como agente de ligação. Se cortadas corretamente em tiras, podem ser aplicadas nos ferimentos, como bandagens improvisadas. Certo, a gente precisa de mais uma dessa. Então eu não vou perder o meu tempo e nem o de vocês. A gente sabe onde tem, então só vai pegar ela mesmo. Vou aproveitar e perguntar para vocês o que vocês estão achando da dinâmica do canal. A forma com que eu tô trazendo os vídeos. Tá dando para trazer mais jogos agora, né? Não que eu não goste do Batman, jamais. Adoro Batman. Inclusive ainda falta trazer os Cavaleiros de Arkham, né? Mas é bom, né? Dar uma diversificada aí nos vídeos. Agora a gente precisa da planta dourada.
Alfirem. Aqui não tem. Aqui também não. Aqui também não. Não. Não também. Também não. Não. Poxa. Será que a gente só vai encontrar na outra? No outro mapa? Acho que sim, hein? Bem, não seja por isso. A gente pode escolher entre os mapas mesmo. Vamos para Mar de Nurnen. Vamos ver aqui, ó. Já achei uma. Bem na nossa frente, ó. Ver a área que a gente tá. Essa região aqui. Descer aqui. A nossa amiguinha tá bem aqui, ó. Alfrem. Alfrem, a nunca murcha. Alfrem é uma planta notavelmente duradoura com um ciclo de vida de 1 ano. Quando desabrocha, produz uma brilhante flor dourada em forma de sino, e não perde a cor nem as pétalas por toda a vida. O néctar de Alfrem é agradável e, dizem, atrai abelhas a milhas de distância. Além disso, também é apreciada por elfos e hobbits, pois dele se faz um delicioso melado que, dizem, aumenta o vigor e a saúde. Há quem se abstenha de comer o melado para usá-lo com um fim medicinal. Aplicado em ferimentos, ajuda a curá-los, além de eliminar cicatrizes. Beleza, olha aí. Então, a gente sabe que aqui tem, então eu vou marcar essa área e a gente vai fazer essa viagem 4 vezes. Aliás, 3 agora, né? Lembrando que vocês não precisam fazer dessa forma, tá, gente? Até mesmo porque vai ter loading, vai demorar um pouco pra vocês aí. Pra mim é de boa. Como eu não quero ficar procurando muito no mapa, a gente encontrou essa, tá do lado do ponto de viagem rápida, então bora usar. Como diz o ditado, tá no jogo é pra usar, certo? Se bem que eu não pego inimigo tonto, hein, gente? A não ser que esteja em campeonato, alguma coisa assim. Então eu tô jogando um jogo de luta. O inimigo ficou tonto, eu espero. Depois eu retomo. Tem um pouquinho de moral, né, gente? Não é assim também, né? Que moralidade distorcida, né? Pronto, essa aqui foi a 7ª. Certo. Agora são todos fungos. Tem fungo branco, fungo vermelho e fungo verde. Por sorte, tem todos eles aqui. Isso aqui é uma caverna, certo? Aqui dentro deve ter. Vou descobrir junto com vocês. Olha que bonitinho eles parados. Fica atrás dele! Ô louco, achei que ia ser suficiente. Audaciosos, hein? Certo, estamos procurando fungo, certo? Bem, aqui eu já encontrei o verde. É só eliminar essa galera aqui. Não deixem eles fugirem. Se eles fugirem, eles vão chamar a matrona. E aí vai ser um probleminha. Orcamart. Esse fungo esverdeado e pálido fede a carne podre e é o único vegetal que entra na dieta dos Uruks. É comido cru pelos Uruks, que o apreciam por aumentar o desejo de sangue e manter o frenesi assassino. Colhido quando está mais pútrido, o Orcamart é também um dos ingredientes principais das intragáveis doses e dos grogs dos orcs. Moscas morgais são vistas frequentemente em torno dessas plantas. Supõe-se que elas sejam a principal forma de dispersão do fungo. Outros animais e raças evitam o Orcamart ao máximo. Parece dente, né? Dentes verdes, mas parecem dentes. Bem, eu achei que aqui teria todas, mas aparentemente não tem.
Se bem que eu não achei a caverna que eu tinha mencionado, né? Certo. É, por causa disso aqui eu achei que era uma caverna. Mas por algum motivo não é. É que ali em cima anda? Não tem como ir pra lá, né? Vamos dar a volta então. Matador rastejando aí. Ele acertou o matador, mas não rastejando, né? Eu tô agachadinho. Diferente. Certo. E sobe aqui? Sobe, maravilha. Pulo ele com uma lança antes dele saber o que atingiu ele. Acho que é pra cá o caminho, ó. Bem, em todo caso a gente já viu o verde, né? Ah, acho que é por aqui mesmo, hein? Vai lá pro outro lado, né? Vamos ver, no máximo vai estar errado. Ó, ali tem a branca. Branco é um dos que a gente precisa? Olha aí, branco também. Branco. Naugrimbas. Hobbits adoram cogumelos. Como são exigentes nesse tema, nem põem o Naugrimbas ou o pão dos anões na boca. Esse cogumelo de gosto horrível tem pouco apelo como alimento. É comestível, sacia, mas só. Os anões usam o Naugrimbas como ração das tropas em longas marchas, mas apenas em último caso. Como resultado, alguns os chamam de pão de anões, mas somente como um insulto, tanto aos pães quanto aos anões. O chapéu do Naugrimbas pode ser aplicado em queimaduras, e consumi-lo aumenta o vigor temporariamente. Fora isso, é melhor deixar para os orcs e, talvez, para ghouls famintos. Certo, outro fungo aí. Aqui para cá tem mais? Bem, se não tiver, a gente sabe que tem o branco, pelo menos, pra gente pegar aqui, né? Opa, tem vermelho também, ó. A gente tem que arranjar mais coisa pra forja. Sabe o que acontece se a pedra do Oxi, achei que iam correr mais. Mas aparentemente a galera é corajosa aqui, né? Ó, a vermelha tá aqui. Carandon. De cor clara e alegre, esse cogumelo diminuto e escarlate é ótimo em sopas, cozidos, ensopados, tortas, bolos, biscoitos, migalhas, bolachas, pães e doces. E é perfeito como refeição, aditivo de sabor ou corante para roupas e alimentos. O carandon funciona bem em aplicações medicinais, com a especialidade peculiar de potencializar o efeito de uma mistura ou mesinha em um indivíduo. Tal cogumelo pode ser encontrado com frequência no solo úmido de Mordor e Mirkwood, refugiado à sombra das árvores. O que seria mesinha em um indivíduo? Eu li, mas confesso que não consegui entender do que se tratava. Vamos ver mais pra dentro aqui se tem mais algum. Se não tiver, não tem problema. É, não tem não. Termina ali. Certo, então vamos lá. A gente vai ter que fazer essa viagem pelo menos mais 3 vezes. Mas a gente já deixa marcadinho aqui. Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a verde primeiro. E na sequência eu entro lá e pego as outras.
Aqui tem bastante raiz, né? A verde aqui, ó. Aí tem as vermelhas aqui também. Eu ter vindo direto pra cá, né? Mas como eu ia saber? Então vamos voltar aqui pra cima. O nunca morto então deu cabo do marreta. Dane-se. E essa foi a última vez em que ele falou alguma coisa. Só lembrando vocês, ainda tem mais 2 DLCs, tá? Senhor da Caça e Senhor Brilhante. Então tem mais, pelo menos mais 2 vídeos aí pra gente aproveitar. E depois vem os vídeos sem a minha narração. Aí eu faço naquele estilinho de filme, né? O mais fluido possível e tal. Pra quem gosta de assistir, mas não gosta de me ouvir falando, né? Beleza, agora faltam só mais 2 vermelhas. Agora eu vou pegar uma vermelha aqui dentro, né? Vai ficar faltando só mais uma aí. Eu particularmente gosto de fazer os vídeos sem comentários também. Eu consigo... Como eu não tô falando, eu presto muito mais atenção no jogo. E aí eu acho que fica uma jogatina mais bonita. Isso eu não sei. Aí depende do retorno de vocês, né? Bem, aqui já foi. Vou fazer a nossa viagem uma vez mais. Vou até marcar aqui. Opa, lado errado. Padrão, né? Se não é o botão, apertar o botão errado, eu tô indo pro lado errado. Ah, não é por aqui não. Eu estava indo pro lado certo, olha. Vendo? Fui duvidar dos meus instintos. Deve ser seu amigo que tá fedendo aí do seu lado. Isso que você tá cheirando. Certamente deve ter uns lugares bem específicos, assim, onde se encontram essas plantas e tudo mais. Mas, como eu não sei, eu tô indo aqui de improviso, tá, gente? Como vocês bem sabem, mesmo passando vergonha aqui, pelo menos a gente faz sem fantasiar nada. Branca a gente não precisa mais. Direto na vermelha. E por sinal é um cogumelo muito bom, né? Serve pra tudo. Essa corridinha élfica dele é muito boa, né? Adianta demais. Certo, pegamos aqui a última. Seguimos aí pra 9ª. Atelas. 7 atelas. Vamos ver onde encontrar atelas. Essa área tem atelas, né? Será que tem aqui também? Ah, tem aqui também. Então eu vou pegar uma viagem rápida aqui, ó. Ó, já tem uma aqui. Então, basicamente, a gente começa por Udun, depois vem por Mar de Nurnen, e a gente vai conseguir pegar todas. Atelas. Os antigos Númenóreanos tinham adoração pela Folha do Rei, ou Atelas, e sua presença em Mordor não é nenhum mistério. Os Númenóreanos trouxeram a planta quando atacaram Barad-dûr na Guerra da Última Aliança, na Segunda Era da Terra-média. A planta de flores azuis viseja pelo continente desde então, e é empregada por boticários em uma variedade de poções terapêuticas. Mais importante, o plebeu pode usar a Atela sem nenhum conhecimento de ervas, bastando mastigar as pétalas para criar um anestésico aplicável em músculos ou feridas inflamadas. Olha aí que belezinha, gente. Sabe o que é melhor? Tá aqui do lado. Vou mostrar a torre de novo para vocês. Essa torre aqui.
Então adiantou o tempo. Só pular aqui. Já cai na cara do gol. O ruim é que são 7, né? Então, se você não quiser correr pelo mapa em busca da planta, é só fazer como eu estou mostrando aqui. É a terceira. Vai ter que esperar um pouquinho, né? Beleza. De novo. Agora só faltam 3, ó. Só pular, pegar e fazer de novo. Eu sei que não é a coisa mais legal, então eu vou colocar Vou colocar o tempo nos capítulos, como eu sempre faço. Então é só pular o capítulo, ver onde tem, né, a planta. Depois pula, não tem problema nenhum, tá, gente? Como eu digo, os vídeos eles são feitos para vocês. Para que vocês vejam e usem da forma que vocês acharem melhor. Só o fato de vocês estarem aqui, eu já sei que vocês estão apreciando o meu trabalho. Então, prender vocês em uma situação que nem essa aqui, que eu fiz 6 vezes a mesma coisa. Você só precisa ver uma vez. Depois você vai lá no capítulo e pula pro próximo, né? Agora o 10º desafio, né? Leite azul. Vamos ver aqui. Leite azul, Elgaram e Winuyal. Ah, as plantas todas que a gente já conhece, né? Leite azul tem aqui. Na caverna tem, né? Azul, a raiz branca também tem pra cá. E a planta vermelha. É. Eu acho que o leite azul a gente até encontra no mapa. Vamos ver. O cordeleiro tá quase arrebentando os fole que nem doido. Eu sei que geralmente embaixo de ponte tem. Tem leite azul. A gente precisa de raiz branca, né? Ó, aqui, ó, tem raiz branca. Nossa, estão cuspindo em mim, poxa. Porque eles iam estar cuidando dos orcs. Aqui, ó. Raiz branca, beleza. Mais uma. Tô no lugar certo, gente? Já tô. E pra mudar de mapa é rapidinho, né? Olha aí, eu tinha escutado um rugido. Vamos lá, correr com você vai ser mais rápido. Vermelha, né? Peraí, agora eu me confundi. É erva vermelha? É. Erva vermelha. Certo. Oh, volta aqui. Ei, tá indo pra onde, rapaz? Olha lá, raiz branca. Ah, é a vermelha também. Oxe, cadê? Ah, deve estar do outro lado da pedra, né? O capitão mandou nós fazer mais treino com arma. Aqui, ó. Que foi esse barulho? Foi nada não, meu amigo. E assim a gente vai encaminhando aí pro final de mais um vídeo. Vou dizer uma coisa pra vocês, galera. Com a plaquinha... Nossa, é outro mundo, sabe? Bem, agora eu preciso das azuis. Aqui tem. Agora tem aonde? Será que aqui? Vamos ver. Não, não é ali. Bem, eu sei que nas cavernas tem. Então vamos fazer assim. Não, vamos para cá. Certo. Agora a gente vai para a caverna aqui. Pode demorar um pouquinho mais do que eu gostaria, mas é certeza que lá vai ter. Então a gente não precisa ficar correndo atrás do próprio rabo, né?
Olha lá, já vi que tem ali, ó. Seu fracote patético! Homem sujo. Pera aí, meu amigo. As condições não estão permitindo uma higiene assiduada aí. Assídua. Assiduada. Assídua, mas a gente tenta, né? Ó, já dá pra ver que tem uma azulzinha ali. Se eu não me engano é uma só. Uma azul, uma vermelha e uma branca aqui, né? Vou pegar a azul. Neste canto aqui. Beleza. Vou até marcar ele aqui. Eu marquei no mapa? Oxi. Achei que eu tivesse marcado. Não tem problema. Bem, e assim a gente fecha todos os colecionáveis, né? Desse jogo aqui. A gente viu todos eles ao longo do jogo, tá? Então, diferente das outras vezes, eu só vou fazer um vídeo exclusivo para mostrar as artes, mostrar os colecionáveis, enfim, qualquer tipo de coletável, bônus, se vocês quiserem. Então, se vocês quiserem ver, deixa nos comentários desse vídeo ou de qualquer outro vídeo dessa saga. Vocês querem ver esse tipo de vídeo, aí eu vou trazer. Porque são vídeos que dão um trabalho para fazer, considerável, né? E como eu já tinha comentado com vocês antes, não tem muitos interesses. São vídeos que, estatisticamente, eles não o YouTube me mostra que não existe um interesse muito grande da parte de vocês nesse tipo de vídeo. Mas tudo muda. Então, se porventura vocês quiserem, eu traria com o maior prazer. Eu gosto de rever as nossas conquistas, né? Mas como eu disse, eu só vou fazê-los se vocês me pedirem. Caso contrário, vai ficar aqui guardadinho o save. Quando vocês quiserem ver, me avisa e aí eu faço um vídeo bem bacana aí sobre os coletáveis, colecionáveis, enfim, toda essa parte bônus, tá? Em todo caso, como eu disse, eu já cobri todos eles nos vídeos de gameplay, né? Ao longo do jogo, no caso, né? Também é uma forma de a gente fazer mais vídeos, né? Acabou os desafios de sobrevivência. Só acabar com esses amigos aqui. Certo. É isso, galera. Bem tranquilo, né não? De boas, videozinho tranquilo, curto, direto ao ponto. É isso aí. Red vs Players, esses aí foram os desafios de sobrevivência. Bem tranquilo, vídeo direto ao ponto, só para garantir mesmo aí que a gente ia encerrar essa parte dos desafios. O próximo vídeo que eu vou trazer para vocês agora vai ser o Senhor Brilhante, que é uma DLC do Elfo. Se você tem interesse nessa saga, não vá perder o próximo episódio, tá certo? E é aquilo. Se você gostou, deixa seu like para apoiar o meu trabalho. Inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio. A gente tem 3 episódios por semana agora, às terças, quartas e quintas-feiras. Ativa o sininho, assim você não vai perder nenhuma novidade aqui. O YouTube vai acabar avisando vocês. E se quiser dar uma força extra pro canal, tem um Pix que eu deixo aí na tela e também na descrição do vídeo. Me acompanha nas redes sociais também, veja os links de afiliados. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou opinião, deixa nos comentários, vai ser um prazer lê-los. E se você chegou aqui através desse vídeo, comenta alguma coisa. Usa a hashtag NewPlayers. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, por fazerem parte aí da família Diversos. Até breve. Deixei alguns vídeos aqui para vocês como recomendação. Dá uma olhada. Valeu pelo apoio, sucesso, paz e muitas aventuras pela frente. Nos vemos em breve, Diversos Players.